Hoje iniciaremos o capítulo 4, Atividades Abençoadas. Lembrando, que a equipe espiritual, do qual o livro retrata, ela, nesse pedaço que nós estamos, ela vai se dirigir a uma instituição espírita específica para auxiliá-la na realização dos trabalhos. Quando a nossa equipe acercou-se da nobre instituição terrena, a natureza murmurava o ângelus, levando-me às recordações do solo natal, que me servira de berço na última reencarnação. Era um bucólico recanto do interior do estado da Bahia, pequeno burgo habitado por pessoas simples e fraternas, que cultivavam a crença religiosa vigente com respeito e elevação espiritual. Aquela era sempre uma hora de recolhimento, quando se evocava a Mãe Santíssima de Jesus. As recordações tomaram-me todo o ser, e o sentimento de gratidão enriqueceu-me de forças para a dedicação exclusiva ao serviço do Senhor. Naquele momento de rica primavera terrestre, o sol dourava as nuvens alvas espraiadas pelos zimbórios celestes, apresentando um espetáculo de rara beleza no cambiante das cores que formavam e modificavam um leque de luz sobre os montes distantes. O tumulto da civilização moderna ensurdecida, porém, acostumada às circunstâncias do cotidiano, as criaturas movimentavam-se automaticamente, buscando os veículos para o retorno aos lares. Aproximando-se do reduto espiritual que nos hospedaria durante os labores programados, e suas portas abençoadas estavam abertas de par em par para o acesso de todos quantos o desejassem. Laboratório de auxílio, também santuário de amor, recebia expressivo número de visitantes de ambos os planos da vida, que para lá dirigiam-se em busca de orientação e paz para as aflições que eliminavam as resistências morais e orgânicas, sendo atendidos por servidores dedicados e conscientes na sua responsabilidade. Os trabalhadores vigilantes... Silvio, é muito importante esse pedacinho aqui, ó. Manda ver. Olha que ele fala do laboratório aí, ó. Laboratório de auxílio, também santuário de amor. Recebia expressivo número de visitantes de ambos os planos da vida. Para lá dirigir-se em busca de orientação, paz para aflições que minavam as existências morais e orgânicas. Olha aí que bacana aí o laboratório. Interessante, minar resistências morais, chamou a atenção, morais e orgânica. Né? Sim. Quer dizer, não é só doenças, são todos os tipos de doença, né? Psíquica, moral, emocional. Eu acho que no mundo de hoje existe muita depressão, Brasília principalmente, né? Bom, mas no mundo inteiro hoje existe a doença do século, é a depressão, né? Porque cria-se uma normose e a pessoa não sabe sair dela. E tem aí medicamentos para todos, ó. Quando a gente visita o laboratório lá, que vai irradiando o laboratório, os medicamentos, ó, tanto na área sentimental, física e moral. Dá para qualquer situação, né? Acho que ele desequilibra, né? Desarmoniza a gente, né? Eles estão preparados, né? Olha, que para lá dirige em busca de orientação e paz para as aflições, tanto morais quanto orgânicas. Muito bacana esse pedacinho aí. É interessante, porque quando ele fala da moral, é que, principalmente nos dias mais atuais, não é aquele moralismo em cima são as pequenas coisas que são ensinadas dentro dos seus lares, que se perdeu um pouco hoje em dia.
As pessoas têm ficado muito confusas com relação a todos esses sentimentos, que inclui a ética, que inclui tantas outros posicionamentos nossos com relação ao outro, né, com relação ao meio ambiente, com relação aos animais, e tudo vai se perdendo. E aí ele fala uma coisa interessante, que é um local que tipo que repõe, né, tudo que está minado seu, não só o orgânico. Muitas vezes as pessoas procuram pelo orgânico, pelo físico, mas você pode estar sendo assistido na parte moral, mental e espiritual, principalmente. E vocês são dessa área de saúde, né? Você sabe o que causou o orgânico? É, O que causou uma dor no fígado, uma dor no pulmão, no estômago? O que causou isso, né? Muito bacana esse pedacinho aqui. Importante. Isso chamou a atenção, né? É difícil das pessoas perceberem e até aceitarem, né? Sim. Que o que se manifesta no físico começou muito além, né? Sim. E você vê a raiva, gente, né? Você não exerceu o perdão. O Silvio agora começou a oração, né? Falando duas coisas que chamou a atenção: gratidão e alegria. Né? A gente brincando aqui, tá no espírito de leveza e tudo, né? Começou a oração. E gratidão, é tudo, alegria, levar tudo com leveza. Se a gente não leva com alegria, com amor, vai vir a dor. E aí você falou uma coisa agora bem interessante, realmente, que vem na minha mente o tempo todo. É sempre a gente tentar passar as coisas com leveza. Sim. É a leveza que vai trazer o bem-estar. Porque por mais que eu ou qualquer outro estejamos desequilibrados em algum ponto ou alguma coisa, você tentar levar a leveza na sua fala, na sua transmissão, porque aí você acolhe, e com leveza você acolhe. E você acolhe muitos que estão aqui, que a gente não está vendo, né? Alguns estão sentindo e alguns estão vendo, mas eu não tenho essa capacidade de acolher, porque quando a gente transmite a coisa com amor e com leveza, você acolhe muito mais, porque você afiniza aquilo ali, aquela pessoa, aquele ser vai estar mais acolhido, de fato, de coração. É bem interessante. Então, vamos lá continuar. Os trabalhadores vigilantes ao número crescente de necessitados que a toda hora buscavam ajuda, haviam concertado que a instituição estaria aberta desde as primeiras horas do dia até as avançadas da noite, como um ambulatório espiritual, considerando-se que o sofrimento não tem hora para manifestar-se, sendo necessário que o socorro se encontre acessível quando ocorrer a dor. Recebidos carinhosamente pelo dirigente espiritual, que nos aguardava com jovialidade, apresentou-se esclarecendo que se encontrava comprometido com um grupo de trabalhadores locais, desde os recuados dias de Assis. Olha o Francisco aí de novo na história. Na alvorada do seu santo ministério, quando se comprometera negativamente na direção de um monastério que, embora os propósitos de reviver Jesus, a ignorância medieval e a presunção humana empurraram para a pompa e o desvirtuamento do pensamento e atitudes do cantor de Deus. Depois de alguns renascimentos dolorosos, carregando a cruz do remorso e sorvendo o fel da amargura pelo fracasso, todos estavam reencontrando Jesus na seara espírita, trabalhada na imortalidade do espírito e no propósito da revivescência do seu evangelho libertador. Hermano, como esclareceu
ser o seu próprio nome, esse já era um convite à mais lídima fraternidade, a que se dedicava com alegria e gratidão a Deus. Convidou-nos a adentrarmos pelo salão de conferências que tivéramos a oportunidade de conhecer por meio da projeção em nossa colônia e dirigimos-nos a um recinto localizado ao lado da sala, reservado ao concurso mediúnico, que se encontrava adrede equipada, aguardando-nos. Informando anteriormente a respeito do programa que deveríamos executar, havia-se prontificado com os demais benfeitores da sociedade a contribuir valiosamente para o êxito do empreendimento. Desse modo, haviam sido tomadas providências compatíveis com os serviços que seriam realizados, de modo que tudo estivesse em ordem no momento próprio. Cuidadosamente asepsiada, sem a presença de vibriões mentais e outras construções ideoplásticas morbíficas, muito comum em ambientes coletivos, aquele era um espaço reservado aos atendimentos de alto e grave significado. É quase que o mesmo cuidado de uma sala cirúrgica, né, que esteriliza para que nada seja contaminado ali, né? E olha como a vibração, né? Esse trabalho que a gente faz é um trabalho de vibração, né? Uhum. Sem a presença de vibrões mentais e outras construções ideoplásticas, morbíficas. Ou seja, olha o poder do pensamento, né? Muito comuns em ambientes coletivos. Orar e vigiar aí outra vez, né? É. Por isso que eles estão sempre lembrando a gente, né? E aí ele fala da proteção, né? Que esse era um ambiente que era cuidadosamente limpo de todas essas vibrações de frequências um pouco mais baixas, né? Eles tinham esse cuidado com o ambiente que estava ali, que iam receber tantos seres, né? Porque era um ambiente coletivo. E se a gente pensar numa igreja, em qualquer templo que seja, normalmente as pessoas vão de todas as formas, né? Tem aquela que está ali imbuída das preces, tem outro que está ali só pedindo, tem outro que está ali totalmente desequilibrado, mas procura um amparo de alguma forma. Então, é interessante isso que ele fala com relação ao ambiente ser asepsiado. Gente, vocês já repararam, quando a gente vai para o grande salão, o grande templo, né? O templo de amor, você já viu que ele é extremamente limpo e clean? Toda vez que a gente chega lá, a gente passa pela fonte antes, né? Para limpar os restos que existem na gente aqui, entrar na vibração maior. E toda vez que a gente está no salão, de uma limpeza, de uma luminosidade, de uma coisa espetacular. Olha aí, é feito toda uma asepsia lá, ó. Que bacana. E sempre eles frisam, né? A gente sempre é muito bem limpo, né? Para depois continuar. Para depois subir. Espaço reservado aos atendimentos de alto e grave significado. Nossa. Impressionante. Dr. Bezerra, após agradecer a generosidade do novo amigo e seus cuidados, pediu licença para elucidar-nos que dispunhamos de 2 horas para o recolhimento ou para a movimentação pelo edifício, tomando conhecimento dos seus serviços fraternais. Desde que, às 20 horas, deveríamos estar juntos, pois que, nesse momento, teriam início os trabalhos do socorro espiritual
aos desafortunados do além-túmulo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Esse doutor Bezerra é o Bezerra de Menezes? Sim, acho que é. Sim, sim. Simultaneamente ao Ministério Mediúnico, no salão de entrada, operar-se-ia a terapia de assistência aos enfermos do corpo e da alma, mediante o estudo de um texto de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e a aplicação de passos coletivos nos assistentes. Preferimos, pessoalmente, permanecer na saleta em que nos encontrávamos, preparando-me para os eventos de alta relevância, para os quais não me encontrava nas condições exigíveis. Aquelas 2 horas foram aplicadas nas recordações dos labores da última existência e no júbilo de constatar como os benfeitores espirituais trabalham sem que as criaturas humanas tenham conhecimento. Distantes de qualquer sentimento de receber gratidão, operam ininterruptamente pelo bem do próximo e pelo progresso moral da sociedade. Quando for melhor entendido esse concurso espiritual, no intercâmbio consciente das energias dos ambientes dos 2 planos, muitos males serão evitados pelo viandante da argamassa celular. Evocamos, então, a utilidade do controle mental e das reflexões em torno das ideias edificantes, evitando o cultivo do pessimismo, da queixa, da reclamação, do mau humor. Por esse comportamento elevado, o espírito encarnado liberta-se do casulo da infelicidade em que se encarcera, desenvolvendo a habilidade de voar psiquicamente no rumo das regiões felizes, que a todos nos aguardam oportunamente. Não dei conta da rapidez com que se sucederam os minutos, quando todos estavam de volta e nos predispusemos ao início do labor. O nobre benfeitor convidou-nos a uma oração em forma de rogativa a Jesus, em favor do programa a ser desenvolvido, facultando-nos condições próprias para o desempenho do que viria a ocorrer depois. Com excelente disposição interior, no momento em que se preparava o auxílio iluminativo pelas palavras aos necessitados, Dr. Bezerra convidou-nos a adentrar-nos na ampla sala para um atendimento especial. A lição da noite abordava o tema do perdão como condição primacial para a conquista da saúde e da paz. O expositor recordou o mestre abençoando os inimigos e socorrendo-os com misericórdia, num apelo aos presentes para que se libertassem do morbo da mágoa e das vibrações perniciosas desse doentio ressentimento. Chamou-nos a atenção uma jovem portadora de grande beleza física, que exudava energia escura de natureza pestífera, defluente do pensamento atormentado e dos vícios a que se entregava. O médico dos pobres aproximou-se-lhe conosco e pediu-nos que a observássemos mais cuidadosamente. Com todo respeito, procuramos penetrar nas suas paisagens mentais, objetivando melhor ajudá-la, e acompanhamos as suas sofridas reflexões do momento. Podemos perceber que se tratava de uma jovem acompanhante de cavalheiros solitários,
que vivia do hediondo comércio do sexo sem responsabilidade. Simultaneamente, dependia de um explorador profissional que a exauria e a quem se entregava em busca de carinho na terrível solidão que sofria. Naquele ambiente de paz que a atraíra, quando passara de automóvel rumando ao local de trabalho, sentiu-se sensibilizada pelo nome que se encontrava à porta do edifício e que sempre a intrigava: Sociedade Espírita Amor e Paz. Amor e caridade. Oh, Amor e Caridade, é. Amor e Paz é uma que a gente frequentava aqui. Não, porque eu pensei nela. A Sociedade Espírita Amor e Caridade. Que amor e caridade deixa todo mundo em paz, né? Amém. Antes não lhe dera maior atenção. No entanto, nesse dia, em razão da angústia que a visitava, resolveu conhecer a instituição e procurar informações que, pela inspiração divina, culminaram em motivá-la a ficar, a fim de ouvir os comentários da noite e, posteriormente, poder conseguir orientação espiritual. Relaxando das tensões contínuas, começou a evocar o passado que sempre evitava, por considerar que as recordações somente lhe traziam sofrimento. Desse modo, lembrou-se da genitora que a iniciara na existência fútil, desde a primeira infância, transferindo os conflitos e aspirações para a sua ingenuidade, preparando-a para os desfiles da ilusão. A bonequinha humana era apresentada como um modelo infantil em toda parte, mais tarde em perversos programas de televisão que disputam glórias e prêmios, fama e dinheiro, tornando-se conhecida e disputada pelas revistas de maledicência e de sexo atormentado. Aos 16 anos, já havia aprendido a arte da dissimulação e as mais apuradas técnicas de exploração, amealhando, com a ajuda materna, sempre hábil e ambiciosa, valores que as promoviam na sociedade, mas que não lhes harmonizavam os sentimentos, sempre expostos, nem lhes preenchiam o vazio existencial. Desencarnando, a pobre genitora, ela ficara a sós, já que era também órfã de pai vivo, presa às fantasias mundanas, sem o amadurecimento psicológico para a conquista de uma existência feliz. Compreendendo que o luxo e o exibicionismo não lhe concediam a plenitude, passou a cultivar grande ressentimento contra a genitora, que a empurrara para as experiências destrutivas e ornadas de ouro. Enfejava as moças simples e trabalhadoras, estudiosas e esforçadas, que ambicionavam a construção de um mundo melhor por intermédio da família amorosa, enquanto também era invejada por imensa legião de meninas sonhadoras, que ignoravam o preço vil da fama e da corrupção moral. Naquele momento, encontrava-se num terrível dilema, e ali estava em busca de socorro. Essa descrição aqui dela, né, acho que nos aproxima muito da realidade atual, né, dessa coisa de exposição, de você ficar famoso, de ter um monte de seguidor, né, e não que tudo vá ser motivado por essa desarmonia, né, moral, mas tem uma certa ligação, né, com essa necessidade, né, de estar na crista da onda, né, e com valores mais tranquilos, né, mais humanizados, né, de pessoas mais simples e acolhedoras, né, que a gente vivencia hoje em dia. É verdade, me levou a refletir sobre essa questão das redes sociais, né? Quanta gente que faz por uma curtida, por criar. Agora as pessoas estão até criando a vida
instagrável, né? Para pôr para os outros verem. Claro, numa analogia, né? Mas eu acho que é a mesma coisa, né? Eu vejo assim também, assim, uma situação muito parecida, né? Claro que no livro tem outros nuances, né, que envolvem a história, né? Mas assim a essência, para mim, né, pelo menos, é muito semelhante, né? Dessa quase que distorção, né, de propósitos, né? A coisa é ficar famoso, a coisa é aparecer, é ter seguidores, é ser invejado. E isso realmente eu acho que não consegue levar essa alegria que eles falsamente buscam por muito tempo, né? Em algum momento você se acaba sentindo aquela coisa fútil, né? E aquilo acaba de alguma forma começando a incomodar também, né? Não, e são as falsas. A rede social é muito falsa, né? Que as pessoas postam tudo sorriso, alegria, aí botam aquelas fotos de estamos todos aqui, todo mundo no celular, as pessoas nem conversam uma com as outras quase mais, fica tudo pendurado no celular e mostrando uma realidade totalmente fora da realidade, né? É tudo isso aí, mas é tudo, gente, a palavra que o Silvio usou aí agora, né? É o propósito. Qual o propósito, né? Porque você está exercendo essa atividade com que propósito? As redes sociais é maravilhosa. Se você tiver um bom propósito, a gente está usando aqui as redes sociais, por exemplo, né? Tudo com propósito elevado, a gente se eleva e eleva os outros. A gente se eleva porque eleva os outros, né? Então, tudo é o propósito. Se você trabalha só para ganhar dinheiro, amealhar bens materiais, você vai ficar oco. Se você tem nas mídias sociais só para se projetar, para ilustrar seu ego, vai ficar oco. Então, propósito. E volta uma outra coisa que a gente conversou essa semana, né? Que é o do parecer e não o ser, né? Isso. Exatamente.